que aconteceu aqui. Ele falou, não, X9, cagueteira, não sei o que. Eu acho que isso acontece quando você fica caladinho e vai fazer fofoca. Em todo momento, dentro da casa, eu deixei meu posicionamento muito claro. Morango, aqui fora, a impressão que tinha era o seguinte, quando a Cacau e o Eliezer foram pra Bahia e rolou lá a tal da faixa... Cacau de César. Desculpa. Perdão, né? Cacau de César e rolou a tal da faixa, Fernanda... Quem era Fernanda? Cadu e Lia são falsos. Houve uma mudança de comportamento de várias pessoas a partir da faixa. Que ninguém sabe até hoje se a faixa era de verdade, se é a produção que botou. O que o Bial, inclusive, falou. Ah, não é verdade? Informações perigosas para confundir. Não, gente, são opinião de uma pessoa que ela demorou, sei lá, 2 dias. Você falou, gente, agora eu vou contar. E quando ela contou, aquilo foi um turbilhão. Eu cheguei e já contei, só que realmente mas a você faixa... demorou pra contar. Não, eu cheguei e contei. Mas realmente eu vi a faixa, não inventei, não foi coisa da minha cabeça, não foi coisa do jogo, né? Mas realmente não sei... Mas o jogo virou. Eu não sei... Ela começou a chorar, por que será que eu tô vendendo a faixa também me prejudicou, também eu comecei a enxergar eles com mais malícia. E a faixa me prejudicou. Estava do lado de lá, ela era amiga, ela foi pedir conselho pro Dourado de madrugada, porque ela estava sendo uma pessoa da casa. O que acontece é o seguinte, a faixa foi um detalhe, só que foi uma coincidência, porque foi justamente no dia que a Cacau me contou, ela me contou, aí aquele negócio, todos pra sala, que foi o que aconteceu, porque era já o paredão da Lena, e a gente começou a conversar. Então, um detalhe faz toda a diferença. A pessoa que vai ser o líder ou o anjo da semana muda completamente o mundo. Mas deixa eu vou falar, o Dourado passou a madrugada, quando ele descobriu que você tinha ido levar informações até a Cacau, Eliezer e Michel, ele falou que você era fofoqueira e tal, e no dia seguinte ele acordou e foi direto falar com você. Ele só não falou naquela hora porque você estava dormindo. Ele não acordou e foi falar direto comigo. Eu tava assistindo 24 horas. Deixa eu falar uma coisa. Você falou de mau caráter. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. E não diretamente pra você, mas pra todos aqui presentes. Pra mim, mau caratice foi uma atitude que todos tiveram quando 2 ex-participantes tiveram a chance de voltar pra casa. Alguns, vírgula, exatamente. Tem umas vírgulas aí. Mas foi exatamente por causa disso que o jogo aconteceu. Vocês já assistiram e vocês puderam ver no decorrer do jogo o que foi que realmente levou à vitória do Dourado. Mas eu digo assim, por que isso? Isso pra mim é mau caratice. Você não conhecer uma pessoa e querer expulsar ela sem ela poder ter a chance de pelo mais fácil. Te responder. Isso é muito preconceito. Exatamente. Então eu gostaria que me respondesse disso, tipo, por que esse tipo de preconceito, já que hoje todos que estão aqui são ex-BBBs. Eu queria que me respondesse quem quiser. Te respondendo brevemente, a minha opinião, eu nunca falei que eu achava um absurdo 2 ex-participantes estarem entrando. Muito pelo contrário, o que eu já falei lá dentro da casa, que eu falei, caramba, eu me surpreendi com você em especial, porque você era uma pessoa e não sei o que, era uma pessoa super simples, foi tudo que eu falei. E quando eu votei em você, no dia que eu votei em você, e você sabe que se você não tivesse dado o anjo naquele dia pro Dourado, por causa do comportamento dele naquela semana, ele seria indicado e muito provavelmente ele teria saído. E, inclusive, eu votei em você e falei, Josi, eu votei em você e tô te contando que eu votei porque eu tinha muita afinidade com você, pensei isso, e eu quero que se você voltar do paredão, você saiba que eu votei em você pra que você daí tome as suas atitudes. Com certeza, eu fiz essa pergunta, realmente você me respondeu, mas não foi você que disse isso dentro da casa. Eu fiz a pergunta, joguei, quem tiver o caráter de quem falou, poderia responder pra gente. Eu não sei de quem você tá falando, mas eu fiquei incomodada, porque eu fui chamada de mau caráter agora em rede nacional. Vestiu a carapuça. Tudo isso. Aproveitando, deixa eu falar uma coisinha. Aproveitando essa história de que falou que não falou, quando vocês entraram na casa, lógico, são comportamentos de pessoas diferentes. Eu fui uma das pessoas primeiras a cumprimentar, bater papo com o Dourado. O Dourado, sim, me deu bons conselhos, foi super atencioso comigo, entendeu? Mas o jogo foi virando, e como eu tenho mania de cumprimentar até as baratas na boate, e cumprimentar até as formigas, daí todo mundo começou a falar que eu tava em cima do muro, que eu tava perdido, que eu isso, que eu aquilo. Não, Dourado, não adianta fazer cara de que tá de saco cheio. E daí é o seguinte, o Dourado não falou nada, só que um vídeo que eu resolvi ver na internet, eu falo pro Michel, hoje eu gosto muito de você, mas eu já votei em você. Daí o Michel fala na academia pro Dourado, mas o Di votou já em mim e ele assumiu isso. Daí o Dourado tá na piscina em seguida, ele é um 7-1. Meu, o cara fala com todo mundo, ele bate e depois assopra. Você fez isso o jogo inteiro. Olha,
Uma coisa que aconteceu muito no jogo, e eu acho que foi uma das minhas maiores inocências, porque eu só descobri isso quando eu saí, apesar de ter percebido um pouco e não ter usado a minha percepção para me favorecer dentro do jogo, é que quando você repete muito uma coisa dentro do BBB, você torna essa coisa verdade. Ela sendo mentira ou não. Então, se eu disser muito que você é alguma coisa, eu vou construir essa imagem para você, mesmo que você nunca tenha sido. Isso não é verdade. E isso é verdade. Isso não é verdade, senão você fala. Isso não é verdade. Desculpa, isso não é verdade. Alemão, eu nunca... Não é verdade. Você passou quantos dias dentro daquela casa? Eu passei 1 mês e meio. Aquilo... E eu sempre me senti a gostosa. Aí saí de dentro do BBB como se fosse a gorda complexada que tinha inveja do corpo mas você perfeito se achava da Lia. gostosa e batia tanto nessa terra, quando você saiu, o pessoal viu que não é nada disso. Aí tá a prova. Não. Obrigado, Cadu. Disse tudo. Olha, Lena, vou falar. Obrigado, Cadu. Obrigado. Peraí, Cadu, eu não entendi. Não entendi, gatão. Você disse que as palavras lá fora, Você quer lá falar? dentro, tem força. Você tá batendo a mesma tecla toda hora. Isso vai criar uma verdade absoluta. Tal verdade absoluta, né? Cadu, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Sim. Assim, como ex-BBB também, saber como é essa loucura de a gente acabar falando besteira demais dentro da casa. Uma coisa que eu fiquei muito curiosa, assim, não vou falar que eu deixei de dormir, mas eu fiquei muito curiosa, assim, foi com, já falei com a Cacá hoje, foi com uma matéria que ela deu para um jornal e falou assim que, estava indignada que uma ex-BBB já tinha andado em cima do grande namorado dela. E eu fiquei muito curiosa, porque eu queria saber muito quem é essa ex-BBB. Que isso, Priscila? Opa! Eu fiquei muito curiosa. Eu queria saber Ela trouxe roupa ainda. Ela quer ganhar 1 milhão. Ela quer ganhar 1 milhão. Para eu entender melhor e para quem está em casa também, como a pergunta veio numa paralela de uma outra história que estava sendo discutida, só pra gente entender. Vamos lá, como é a pergunta. E vale 1 milhão, hein? Saiu no Fuxico. Eu sei porque assim no meu Twitter me encheu do saco, entendeu? Aí eu falei, pô, eu fiquei curiosa. Falando que ela ficou incomodada. Falando quem? Quem falou pra quem? A Cacau. A Cacau que falou. uma ex-BBB já tinha dado em cima do namorado dela. Foi você? Eu quero saber quem é. Esse dia eu tava ocupada. Posso falar, Ana? Eu tava ocupada esse dia. Você falou É você, Priscila? Por que você tá incomodada se Porque não no é meu você? Twitter me encheram muito saco falando que eu tinha falado que era eu entre os Imagina, alguma vez apareceu alguma entrevista filmada, eu falando que era você? Não. Por isso que eu estou te perguntando hoje. Não, claro que não. Acho que não tem motivo pra você se sentir ofendida. Não, eu acho ofendida não, eu falei curiosa. Eu acho o seguinte, tem muita gente falando muita coisa de mim em relação a você, muita coisa de você em relação a mim. A gente nunca conversou, eu não tenho nada contra você, que fique bem claro, é até legal você falar disso, que eu acho que nem tá no jogo, né? O assunto nem é do jogo, é fora do jogo, mas é uma fofoca fora, porque aí vocês vão ter que lidar com isso. Mas é muito bom você ter tocado no assunto pra gente poder esclarecer. Eu nos bastidores... Gente, vamos escutar, porque vocês estão com o microfone aberto, todo mundo em casa. A gente não entende nada. Cada um falou uma coisa aqui. Não entende o que está sendo dito. É verdade. Fala, Cacau. Tá tendo, Ana, muita coisa assim, entre nós duas, né? Eu e a Priscila. Gente, eu nem a conhecia pessoalmente, eu fui conhecer no seu programa, Ana. E hoje nos bastidores eu cheguei pra Priscila, na verdade. Eu falei, Priscila, eu não tenho nada contra você. Eu te admiro, te acho linda, maravilhosa. A gente não disputa nada. Nada. Muito menos homem. Eu acho que nenhuma das duas precisa disso. Fiquei muito curiosa. Eu vou mostrar um pedacinho Imagina, de um vídeo pra vocês. não tem nenhuma reportagem minha falando disso. Eu vou mostrar um pedacinho. Todo mundo chegando aos seus lugares, né? Eu não estive aqui durante o intervalo e com a palavra Lia. Tem um livro aqui da Helenita, que escreveu O Homem Ideal e outras conversas, falando dos homens, e ela tem uma observação a fazer a respeito da nossa manhã. Tem um texto nesse livro que eu gosto muito, cujo título é Pelo Direito de Ser Belo. Porque eu acho que toda mulher, independentemente do peso que ela tenha, ou do nariz grande, ou da orelha grande, ou de ser muito magra, de qualquer que seja a aparência física que ela tenha, tem o direito de se sentir bonita, mesmo que ela seja tripudiada em um programa de televisão, mesmo que ela seja, esnobada pelo galã, enfim, porque eu acho que cada pessoa tem uma beleza
E eu acho que a gente precisa aprender a reconhecer isso, sabe? Lina Gil. Uhul! Obrigada. Lina Gil, com muito Você não orgulho. Está sozinha, amiga. Com muito orgulho. Você Aliás, não está sozinha. com licença, dá um close aqui. Desculpa roubar a cena no seu programa. Meu bem, se você quiser me chamar de feia, pode repensar os seus conceitos. Quero aproveitar e dizer, Obrigada. está muito bem. Eu brinquei com a Morango, por exemplo, queria pedir desculpas ao fã-clube dela, porque fui atacada também, porque eu falei, vem Morango, a gente fica, eu sou tuiteira, né? Estão assistindo o programa na hora da eliminação dela. Eu falei, vem Morango aqui pra fora fazer o buço que a cena está quente. Mas é um jogo de todo mundo. Não, tudo bem. Mas eu não era uma mancha, não sei o que. Mas tem mais que essa menina que falava assim, a gente quer ver o BBB 11, que voltem. Muito obrigada, de coração. E a gente volta amanhã com a lembrança dessas pessoas.